Vamos levantar as nossas mãos neste instante, irmãos. Mãos santas levantadas num lugar santo, separado. Este lugar foi separado, foi edificado, foi construído, foi consagrado, foi dedicado para o serviço do Senhor, para o trabalho do Senhor, onde nós, sendo os filhos de Deus, entramos aqui para adorar, para pedir perdão, para interceder por outras pessoas. Vimos aqui para cantar, nos alegrar. Vimos aqui para receber consolo, correção, ensinamento, edificação. Vimos aqui para desejar o bem para todos, inclusive aqueles que são nossos inimigos. Aqui nós não guardamos rancor em nosso coração. Aqui nós perdoamos a todos e a tudo. Aqui nós estamos suplicando ao Senhor. Aleluia. Aqui nós também vimos para agradecer. Você lembra aquela reunião onde a primeira reunião, culto, aconteceu aqui? E hoje já vão mais de 6 anos, como disse o irmão João. E aqui vocês permanecem. Aleluia. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado o Senhor. Este lugar só pode ser rededicado verdadeiramente se cada um de nós, juntamente com este local, nos rendermos a Deus. Se cada um de nós rededicarmos a nossa vida também, então este lugar será rededicado. Senhor nosso Deus e Pai, ouvimos uma grande parte da oração de Salomão. Nós queremos pedir ao Senhor que vivifique esta oração de Salomão. Aleluia! Para este lugar também, ó Deus. No nome de Jesus Cristo. Esses irmãos, juntamente com este pastor, estão se alegrando, jubilando pela grande vitória que o Senhor deu durante esses 15 meses, quando eles readquiriram este local. Aquele livro ali com aqueles nomes também são lembrados nesta hora. Cada centavo, cada oferta, cada esforço, aquele que não pôde oferecer nada, mas o desejo no coração, aquilo foi traduzido também como uma grande oferta, Pai. Então nós queremos rededicar este santuário para o teu serviço. Que a tua mão, que a tua bênção, que a tua unção possa continuar aqui, ó Deus, de uma forma mais gloriosa, em uma porção dobrada até, ó Deus, pois isto é o que nós estamos crendo nesta tarde. E toda honra, toda glória, todo louvor será para ti mesmo, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aceita, Senhor, também cada coração aqui presente. Nós nos rededicamos juntamente com este lugar ao Senhor, para teu louvor, para a tua glória. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. Por ser grande amor. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas:
Sol, detém-te em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo o Israel com ele ao arraial a Gilgal. Amém. Eu acabo de ler Josué 10, verso 12 ao 15. Podeis assentar-vos. Então nós queremos cumprimentar a todos vocês nesta tarde. Tem um relógio aqui, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Para nós é uma satisfação estar aqui, depois de tantos anos, né? Eu normalmente não sou de guardar datas, de marcar tempo. Eu prefiro deixar que o tempo me leve e não eu levar o tempo, levar as datas e coisas assim, né? Porque eu acho que o tempo é mais forte do que eu. Então, depois de tanto tempo, retornamos aqui. Agora com outro pastor, né? Mas é o mesmo povo. E lá de São Paulo veio conosco a minha família, menos 2 moças e um rapaz. E o irmão Edson está presente também, né? Marlete, a irmã Fernanda, e o irmão Ezequias e o irmão Jaime também. E o irmão Jaime? Está aqui, né? O irmão Jaime é conhecido aqui, né? Muito conhecido, né? Não só aqui, mas no Brasil inteiro, né? Irmão Jaime. Então, eu estava achando interessante é que temos aí 2 Ezequias, né? Todos 2 noivos. Um vai casar em novembro, o outro em dezembro. Um é o meu filho, o outro é o meu irmão, na fé. Né, irmão Ezequias? Se põe de pé, por favor, com sua noiva, né? Irmã Fernanda, filha do irmão Edson e da Marlete. Este é meu irmão. Parece, né? Moreno. Agora, o meu filho é o Ezequias, o branco. Fica de pé, por favor. Só que a noiva dele está lá em Joinville, Santa Catarina. Mas ele diz que ela está no coração também, né? É uma galeguinha, sorridente também, cantora, né? Obrigado, Ezequias, no plural, né? Os 2 Ezequias. Só que no final desse ano, em dezembro, eu tenho uma filha também que vai se casar na mesma data. Serão 2 casamentos num dia só. Isso chama-se casamento econômico. Casamento econômico, né? Então, a minha esposa todos já conhecem, né? O restante da família também. Eu não vou pedir para ficar em pé. Agora, tem tanta carne para essa noite que eu tive vontade de pregar contra a carne. Tanta carne para se comer. Se eu soubesse, eu tinha avisado a igreja. Eu vou avisar amanhã. Vou avisar amanhã, que eu estive aqui numa festa, né? Tinha muito churrasco. Mas amanhã já não adianta mais, né, irmão? A menos que o irmão me dê o resto que sobrar para levar. Vai para Ibitinga. Esse judeu seguro, irmão Samambaia. Esse parece mineiro, né? Ainda bem que não tem nenhum mineiro aqui, né, irmão? Graças a Deus. Todos são cristãos, né? Mas para a gente é um motivo de muita alegria, né, estar aqui. Agora ele me disse no telefone que o culto seria das 4 às 5. Então já chegou o final.
Podemos orar e comer o churrasco? Não. Vamos ver aqui alguma coisa da palavra, né? Pastor Orlando tem certeza, ele vai chegar na hora do churrasco. Se eu fosse irmão, eu não permitiria que ele comesse churrasco. Eu vou deixar os diáconos não deixar então. Mas ele é forte, ele vai mesmo e come, né? Eu estou pensando, irmãos, em falar com vocês um pouquinho, baseado na mensagem O Paradoxo, ou Paradoxo. É um nome estranho, né? Diferente, mas o profeta, ele explica, né? Ele começa a mensagem mostrando para nós o que significa paradoxo. Mas antes disso, ele faz um comentário do parágrafo 112. Ele cita o nome de um irmão, me parece que é irmão Butch, e depois ele cita um dos mensageiros das eras, o irmão Irineu. É uma satisfação também estar aqui junto com o irmão pastor José Aparecido, né? Quando eu escutei no rádio o aviso, eu pensava que era o pastor José Aparecido de Americana, Santa Bárbara do Oeste. Mas aí falando com o pastor Walter, ele disse, não, é o pastor Zezito, né? Lá de... é Pouso Alegre? Pouso Alegre, Congonhal. E aquele garotinho que cantou é seu filho? Não? Não. É seu irmão? Ah, não. O menino que cantou? É filho do irmão. É filho de um irmão aí, né? É muito... é seu neto, né, irmão? Eu já falei lá em casa que os meus filhos que forem casando vai ter que ensinar os filhos deles a me chamar de irmão, não de avô. Mas o senhor parece com avô, irmão. Agora eu vou parecer daqui uns 20 anos, né? Aí eu vou parecer com avô. Então, pra gente é uma alegria ver essas famílias assim, né, irmão? Louvando a Deus, adorando a Deus, com essa disposição toda, né? Então aqui, o irmão Brana disse que o irmão Butch, ele falando a respeito de nós, ele diz assim, tão sujos e corruptos como somos, quem é aquele que se assenta além da lua e estrelas, e todo o espaço e tempo e eternidade? Quem somos nós para estarmos na presença daquele que se assenta além da lua e estrelas e todo o espaço e tempo e eternidade? Nós, tão sujos e corruptos como somos. Mas o paradoxo começa por aqui. Eu estava lendo Irineu. Irineu disse assim, que mesmo os anjos são sujos em sua presença. Na presença de Deus, mesmo os anjos são sujos. E quem somos nós então? Se os anjos são sujos, e nós, seres humanos, fracos, tão deficientes, tão incapazes, quem somos nós? O paradoxo começa por aí. Aí no parágrafo 181, o profeta diz assim, e qual é a mais importante coisa no mundo? É a igreja de Deus. Deus fez a terra e a fez por um propósito, para tirar uma igreja dela, uma noiva,
E esta é a obra mais importante no mundo. E esta igreja, ela é composta de homens, mulheres de todas as idades, que foram comprados, lavados, redimidos, embranquecidos através do sangue daquele Deus que habita além das estrelas, além da lua, além do sol, além do tempo, além da eternidade. Amém? Então nós não somos mais sujos e corruptos, mas nós somos um povo especial e zeloso de boas obras, que estamos adorando ao nosso Deus eterno. E isto é um paradoxo. Mas o que é um paradoxo? Aqui no começo, no parágrafo 83, o profeta disse assim: possa Deus acrescentar suas bênçãos à sua palavra. Agora eu desejo, se for a vontade do Senhor, que vocês permaneçam comigo por alguns minutos. Eu desejo tomar um assunto estranho, curioso, lendo tal escritura. Eu desejo vossa atenção e oração durante este tempo. Eu desejo tomar o assunto de uma palavra. E esta palavra é paradoxo. E primeiro eu gostaria de explicar o que é um paradoxo. O dicionário diz que um paradoxo é uma coisa que é incrível, porém verdadeira. Isso que nós estamos tratando já de início é algo incrível. Como pode pessoas corruptas, sujas, estarem na presença de Deus? Como podemos nós nos aproximar de Deus, cantando, louvando, levantando as mãos, se assentando aqui, cumprimentando uns aos outros, olhando uns para os outros? Como pode? Isto é algo incrível, mas é verdade. Isto foi possível porque este mesmo Deus, santo, puro, perfeito, Ele fez isto possível. Foi Ele quem fez a terra, criou este mundo, com um propósito para dela tirar a sua igreja noiva, para que esta igreja seja sua testemunha aqui na terra, para que esta igreja faça as mesmas obras que Ele fez quando esteve aqui na terra, através da carne, no homem chamado Jesus, seu Filho amado. Então Ele disse que se nós crêssemos, nós faríamos as mesmas obras, e maiores do que aquelas nós faríamos. E para este propósito é que Ele criou este mundo, esta terra, que também é um paradoxo. Amém. Então nós mesmos às vezes somos tentados a não acreditar naquilo que Deus determinou que nós fizéssemos, aquilo que Deus disse para nós fazermos, aquilo que Deus requer de nós através de sua palavra, sermos adoradores em espírito e em verdade. E você se pergunta, mas como pode isso ser possível? Sim, através do sangue. Isto é algo que é um paradoxo. Isto é algo incrível, mas é verdade. Você pode acreditar, porque nós somos crentes. Nós acreditamos naquilo que Deus nos fala. Nós acreditamos naquilo que nós falamos com Deus. Nós acreditamos naquilo que nós estamos fazendo e oferecendo a Ele como gratidão. Hoje é um culto de ação de graças. E nós estamos aqui fazendo isto, acreditando que Ele está recebendo a gratidão de cada coração aqui presente. O que é um paradoxo? Uma coisa que é incrível, porém verdadeira. Isto é um paradoxo. Alguma coisa que é quase que completamente fora da razão, que não poderia ser, mas que mesmo assim é.
isto é um paradoxo. Agora, eu desejo, nos poucos minutos que restam, ficar com esta palavra, paradoxo. Agora, nós temos muitas coisas que gostaríamos de referir como sendo um paradoxo. Uma coisa sobre a qual eu gostaria de me referir é: este mundo em si mesmo é um paradoxo. Sua colocação é um paradoxo. Este mundo, essa terra, este globo terrestre no qual nós estamos vivendo, esta dimensão é um paradoxo. A forma em que ele está, a maneira em que nós vemos as coisas sucedendo, as estações, os anos passando, e você vê aquilo que Deus fez, e você pensa assim: mas isto é incrível, como pode acontecer as coisas? Você vê essa multidão de pessoas que existem na terra, e no entanto, os supermercados estão lotados de alimento. No entanto, olha, eu já tenho 44 anos que eu vivo nessa terra, e toda hora de comer tem comida, tem água para banhar, tem sabão para ensaboar, tem roupa para vestir, tem calçado para calçar. É claro, a gente já passou por momentos difíceis, mas Deus deu vitória, a gente superou aquilo através da fé. Amém. E não falta nada para um filho de Deus. Quando ele está em situações difíceis, quando ele está enfrentando tormentas, quando ele está enfrentando provações, Deus lhe dá coragem, Deus aumenta a sua fé, Deus lhe faz um lutador mais valente ainda. E daqui a pouco ele está com a vitória, ele está comemorando a vitória. Amém. Vem a doença e você se abate, mas daqui a pouco você está sadio novamente. E assim a vida vai continuando. Como disse Davi: fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência necessitada. E nós vamos caminhando, e nós vamos conhecendo outras pessoas que fazem parte desta igreja, e quando nós as encontramos, parece que nós já as conhecíamos, e se nós analisarmos pela palavra, nós vamos descobrir que na verdade nós estávamos juntos na eternidade, nós estávamos em Deus. Amém? Amém. Então, isto é algo maravilhoso. Nós tomamos Hebreus, o capítulo 11, no verso 3, nós entendemos ali que a Bíblia diz, Paulo falando agora, que o mundo foi formado e ajuntado pela palavra de Deus. Veja, um paradoxo. Uma palavra pudesse ser falada e daquela palavra se formassem coisas materiais. Isto é um paradoxo. O mundo foi formado pela palavra de Deus. Deus falou a sua palavra e as coisas materiais, as coisas, ou seja, a palavra que ele falou foi se materializando, as coisas vieram à existência. Isto é incrível, mas isto é verdade. Aleluia. E nós cremos nisso. Porque nós somos pessoas que acreditamos em paradoxos. Porque tudo para nós, tudo na nossa vida é um paradoxo. Você estar aqui hoje, nesta tarde, isto é um paradoxo. Não é verdade? Isto é um paradoxo. Assim, as coisas que se veem foram feitas de coisas não aparentes. As coisas que nós vemos eram
eram a palavra de Deus. Eram a palavra de Deus. A terra é a palavra de Deus. As árvores são a palavra de Deus. Por que então recearíamos confiar naquele que deu tal palavra com tanto poder e autoridade? Por que temeríamos tomar essa palavra para nós mesmos e aplicá-la a nós mesmos? Isto mostra onde temos falhado, em incredulidade. A palavra de Deus, um paradoxo, verdadeiramente um paradoxo, a palavra de Deus. Você não precisa ir longe. Estou vendo lá fora irmãs debaixo de uma árvore. Irmãs, esta árvore aí onde vocês estão debaixo dela é a palavra de Deus. Antes dela se materializar, ela era a palavra de Deus. E ela continua sendo a palavra de Deus materializada. Amém? Amém. Essa madeira aqui veio de uma árvore. Esse material desta construção aqui veio da terra. A terra é a palavra de Deus. Este piso é a palavra de Deus. Estes microfones são a palavra de Deus. Tudo que nós estamos vendo aqui vieram de coisas não aparentes. É a palavra de Deus. Então o profeta diz assim: por que recearíamos confiar naquele que deu tal palavra com tanto poder e autoridade? Por que temeríamos tomar essa palavra para nós mesmos e aplicá-la a nós mesmos? Aí é onde temos falhado, em incredulidade. Então, quando há incredulidade, há medo. Quando há incredulidade, há receio. Mas nós devemos pedir ao nosso Deus que, através da palavra dele mesmo que está sendo pregada nesta tarde, que ele expulse todo receio, todo medo, toda incredulidade, e que nós sejamos cristãos melhores desta data em diante. Eu quero crer mais nesta palavra que eu prego. Eu quero crer mais nesta palavra que eu ouço. Irmão, eu gostaria de mostrar um paradoxo rapidamente. E este foi quando Deus chamou Abraão e lhe falou. Quando ele tinha uns 100 anos de idade e Sara tinha 90 anos, 40 anos após o seu tempo de menopausa, e Abraão, cuja vida estava tão boa quanto a morte, e Sara, quem era estéril desde o princípio, e seu ventre estava tão bom quanto a morte. E mesmo assim, Deus disse que ele traria através deles, através daquele casal, um filho. Agora veja que eles estavam tão bem quanto a morte. Deus estava falando algo que era um paradoxo. Era algo incrível. Foi difícil, principalmente para a igreja, para Sara. Quando ela ouviu isso, ela riu. Quando Deus estava falando com Abraão, ela riu. E o Senhor perguntou: por que te riste? Ela não morreu porque ela estava em seu marido Abraão. E nós não morremos quando nós duvidamos, quando nós não acreditamos nas promessas de Deus. Nós não morremos porque nós estamos no esposo que é Cristo. A sua misericórdia, a sua graça, o seu amor para conosco não permite a morte espiritual tomar conta de nós. Mas quantas vezes nós duvidamos daquilo que Deus está falando conosco, que vai acontecer conosco? Quando você pensa em rapto, em arrebatamento, transformação,
ser transformado num abrir e fechar de olhos. Quando você pensa no poder da palavra falada, você pensa, mas eu tão falho, eu tão fraco, é você mesmo. Isto é um paradoxo, isto é algo incrível, mas é verdade. E o melhor que a gente faz é acreditar nestas coisas, para que isto aconteça logo. Para que isto aconteça logo. Aquilo era um paradoxo. Pergunte ao doutor se uma mulher aos 100 anos de idade poderia trazer um bebê, ter um bebê, dar à luz. Isto é impossível. Isto é inacreditável. Mas ela o teve porque Deus disse que ela o teria. Esta é uma coisa inacreditável. Pensar que um homem assentado com suas costas voltadas para a tenda, um estrangeiro com barro sobre seus vestidos, e dizer a uma mulher que estava detrás da tenda o que ela estava pensando sobre aquilo. Um paradoxo incrível, mas mesmo assim, verdade. Foi inacreditável. Quando Abraão tomou a Isaque no cume da montanha, seu único filho, e o levou para o pico do monte, para oferecê-lo como um sacrifício. E quando ele chegou no cume da montanha, e deitou Isaque sobre a lenha, e estava pronto para tirar sua vida, e quando ele estava descendo a mão, alguma coisa tomou sua mão, segurou sua mão, e ali estava um cordeiro enganchado pelos chifres no deserto, no cume da montanha. O que é isso? Um paradoxo. De onde veio o cordeiro? Como poderia ele estar a 100 milhas da civilização sem haver sido morto? Com leões e chacais e cachorros do mato e bestas e coisas? De onde veio? Como ele chegou ali? E sobre o cume da montanha onde não existe água? Por que ele não estava ali quando ele apanhou as pedras? Ele chamou o nome de Jeová Jire, o que quer dizer, o Senhor para si sacrifício proverá. Inacreditável, porém ainda assim muito verdadeiro, pois ele é Jeová Jire. Coisas inacreditáveis para nosso conhecimento e ciência, mas mesmo assim verdadeiras. Um grande paradoxo. Aqui no parágrafo 114, ele fala sobre os dias de Noé. Eu não vou comentar. O que aconteceu nos dias de Noé? Olha, nunca havia chovido sobre a terra. E o Senhor mandou que Noé preparasse aquela arca, entrasse com sua família, porque ele inundaria a terra toda com água e mataria os ímpios, os incrédulos, aqueles que zombavam de sua palavra. Inacreditável. Você acha que os ímpios acreditaram naquilo? Não. Começaram a jogar tomates podres na arca. Começaram a zombar de Noé, dizendo que ele estava louco, que ele tinha ficado no sol por muito tempo, estava demente. Mas acontece que Noé e sua família creram naquilo que era um paradoxo. E fizeram tudo de acordo conforme as palavras do Senhor. E no tempo certo veio a chuva, veio a água, inundou a terra toda, e Noé e sua família foram levantados, foram salvos. Por quê? Porque eles acreditaram no paradoxo. Eles acreditaram numa coisa inacreditável, numa coisa impossível, numa coisa que nunca tinha acontecido sobre a terra. Mas quem falou? Quem falou foi aquele que fala e cumpre o que fala. Foi Deus. Foi o dono da terra, foi aquele que criou a terra. Ele disse que faria aquilo e ele fez. É um paradoxo. Ele fala também dos filhos hebreus,
sem muito comentários, sem ler aqui, eles receberam aquela palavra de Deus, que eles não deveriam prostrar ante outros deuses, mas somente diante do Deus Criador dos céus e da terra. E veio aquela ordem que todos deveriam prostrar e adorar aquela imagem, aquele Deus, né, naquele tempo. Mas eles não o fizeram. E ao saber que eles não cumpriram com aquela ordem, então veio uma outra ordem: lancem-os numa fornalha 7 vezes mais aquecida. E eles tiveram que enfrentar aquela fornalha. E agora? Algo que é um paradoxo aconteceu. Depois deles serem lançados, e aqueles guardas que chegaram até a porta da fornalha foram queimados, torrados, de tão quente que estava. Fecharam ali a porta, e depois de certas horas ou de certos dias, a porta foi aberta. Eles queriam ver nada ali, porque aqueles corpos se tornariam em cinzas. Mas para a surpresa deles, eles viram não 3, mas eles viram 4 homens andando ali. Ali está o paradoxo. Eles eles colocaram 3, eles disseram assim: nós colocamos 3. Ele disse: mas eu vejo 4. Isto é o que fez o paradoxo. E aquele se parece ao filho dos deuses. Ele não era um filho dos deuses, ele era o filho de Deus. Amém. Eles eram pagãos, por isso que eles estavam falando daquela forma. Ó Deus, em sua palavra. Era algo inacreditável. O que é isso? Se os nossos guardas se queimaram, e estes homens que foram lançados lá na profundidade da fornalha não se queimaram, é algo inacreditável, mas é verdade. É verdade. Vocês podem ver lá. E outra coisa, aquele que os livrou está junto com eles, andando lá dentro da fornalha. Quantas vezes este nosso Deus tem estado conosco em fornalhas? Amém? Amém? E nós não temos sido destruídos, não temos sido consumidos, por causa de suas misericórdias que são novas cada manhã. Amém. Ele fala de Davi, ele fala de Moisés, ele fala de Jeosafá, ele fala aqui no parágrafo 140, deixe-me ver o que ele fala. Ele fala de João Batista, eu não vou comentar. Ele fala do nascimento virginal de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi algo inacreditável, foi mais um paradoxo, foi algo que as pessoas não acreditavam naquilo, portanto diziam que ele foi nascido em pecado, e que ele tinha parte com os demônios e tanta coisa, mas para nós ele não era nada daquilo que os incrédulos julgavam ser. Para nós ele é o Verbo de Deus. Para nós ele é o nosso Redentor, o nosso parente Redentor, o nosso parente Redentor. Aqui no parágrafo 148 ele fala também sobre Davi. Aí nós vamos, sobre Daniel, melhor dizendo. No parágrafo 157, ele fala sobre a multiplicação, Jesus e a multiplicação dos pães e dos peixes. Ele fala também Jesus sobre as águas, caminhando sobre as águas. Isto é algo inacreditável, isto é um paradoxo, mas é verdade. Aleluia. Aleluia. Agora, no parágrafo 159, nós já estamos chegando no final da mensagem. Ele fala da igreja, ele fala de nós, ele fala de vocês, ele fala de todos nós aqui, porque ele fala de sua igreja.
inacreditável, um paradoxo real. Este é o mesmo Jesus de Nazaré, que escolheria uma turma de ignorantes, pescadores para a sua igreja, em lugar de bem treinados sacerdotes e denominações daquela época. Como é que um Deus que tinha toda a sabedoria, que podia andar sobre as águas, que podia tornar a água em vinho, que podia pegar 5 pães e alimentar 5.000 pessoas, e ainda sobrarem 7 cestas cheias, como é que esta mesma pessoa, o Deus que se assenta além na eternidade, aquilo era tão brilhante até o ponto em que os dois esconderam suas faces dele, o verdadeiro poço de sabedoria e pureza, e de entendimento e conhecimento, o supremo dos supremos, e ele iria para um lugar onde uma grande organização de igrejas tinha todos juntos e treinados juntos, todos os seus homens, e ele desceria e pegaria uma turma de pescadores sujos, fedendo, que não podiam nem ao menos escrever em seus próprios nomes, e escolher aquele tipo de homem para colocar em ordem a igreja, a sua noiva. Amém. Coisa estranha, não é? Parece, pelo menos, ele poderia ter escolhido alguém que fosse treinado. Ah, irmãos, mas ele é o treinador. Amém? Ele é o treinador. Ele não precisa de pegar alguém treinado, ele pega alguém para treinar. Ele tem nos treinado, pastores, não é verdade? Ele tem nos treinado. De onde vim eu? Eu vim da graxa, do óleo. Eu vim da mecânica. Eu saí da oficina mecânica. Eu trabalhava de mecânico, roupa suja, cheia de graxa, cabelo cheio de terra, mãos e unhas todas cheias de graxa, sujo, fedendo. Se os pescadores fediam peixe, eu fedia graxa, óleo, gasolina. Eu não era treinado. A gente começou a pregar ao ar livre, nas praças, nas feiras. Mas Deus tem nos treinado, Deus tem nos dado um treinamento, porque Ele é o treinador e é aquele que reina. É estranho que Ele tenha feito isso. Ao invés de tomar os homens da igreja, Ele tomou pescadores para fazer isto. Muito estranho, mas esta é a maneira que Deus faz. Esta é a verdade. Este é um real paradoxo. Quando Deus tomou um grupo de ignorantes, como nós os chamaríamos hoje, santos roladores, pobres dos bens deste mundo, e derramou o Espírito Santo sobre eles no cenáculo, ao invés de derramá-lo sobre o concílio do Sinédrio, onde todos os teólogos se achavam, onde todos os grandes homens estavam, onde o cabeça de todas as igrejas, onde aqueles que tinham estudado nas Escrituras e tinham feito uma grande escola, bem treinados, esperavam pela vinda do Messias, e conhecendo ele, que eles seriam aqueles que sairiam e o encontrariam e diriam: Messias, você desceu como que nas asas de uma aeronave, você se coloque aqui nos degraus de nosso templo. Nós o vimos descer do céu, de um corredor de ouro dos céus. Agora nós estamos todos treinados e prontos para ir ao trabalho. Envia-nos a nós, ó Messias, ó grande mestre, ó grande Salvador. O Senhor já nos encontrou, e nós então, no tempo que nós estávamos te esperando, nós começamos a treinar para sair e pregar, para ir e estar responsável no teu serviço, na tua seara. Oh, envia-nos. Nós tomamos aulas, nós temos nosso bacharelato de artes, nós temos nosso PhD, LLD, e tudo isso, nós somos todos treinados. Aqui nós nos colocamos
10.000 potências, nós estamos prontos para que o Senhor nos envie. Venha, nós estamos aguardando, chamando, venha, venha, Senhor. Mas ao invés disto, ele desceu e obteve um grupo de pessoas que dificilmente conhecia entre a mão direita e a mão esquerda. Isto é certo. E os colocou no cenáculo e derramou o seu Espírito Santo sobre eles. Ó Deus, sobre um grupo de pessoas como aquelas, ao invés de tomar o concílio do Sinédrio, ele tomou pescadores. Não é estranho que ele não usasse a educação deles? Aprove a Deus. Olha, irmãos, parece agradar a Deus fazer de sua própria igreja um paradoxo. A mesma coisa ele está fazendo agora, fazendo um paradoxo de sua igreja, passando por alto toda jactância e toda esta coisa aí que a si mesma se chama de igreja. E ele, alguém que ele possa ter em suas mãos, que terá os olhos abertos e verá qual é a verdade e atestará com a palavra de Deus no tempo em que estamos vivendo, os colocará dentro do corpo. Um paradoxo. Deus escolhe os tais, ele faz de sua igreja um paradoxo. Gente estranha, povo estranho. Ele está fazendo isso hoje no mundo inteiro. Aleluia. Às vezes você diz assim, mas eu sou tão iletrado, eu sou tão pobre, eu não tenho nenhuma instrução de escola, eu isso, eu aquilo outro. Não tem problema. É os tais que Deus tem escolhido. É os tais a quem Deus enche com seu Espírito Santo para fazer o seu trabalho neste tempo final. Para finalizar, o parágrafo 179, o profeta disse: eu creio em paradoxos. Você pode repetir isso comigo? Eu creio em paradoxos. Sabe por quê? Porque você é um paradoxo. Amém. Cada moça aqui é um paradoxo. Cada rapaz. O mundo solto como está, aberto como está, a facilidade que se tem para viver do jeito que a gente quiser, os meios de comunicação facilitando mais ainda, influenciando mais ainda, derramando um batismo de perversidade nas pessoas do jeito que está. E no entanto nós podemos ver essas moças, esses rapazes, essas crianças, esses casais, mesmo homens, idosos, experimentados na vida, vivendo uma vida de santidade, vivendo uma vida separada do mundo, aleluia, separada de tudo aquilo que o diabo está oferecendo gratuitamente, e ele está até pagando para as pessoas receber aquilo que ele está oferecendo. No entanto, nós temos fechado os olhos para estas coisas e temos ficado com a singeleza, com a simplicidade do Evangelho. Isto quer dizer um paradoxo. É incrível, é inacreditável, mas é verdade. Mais de 50% da minha vida tem sido vivida através deste Evangelho. Isto é incrível, mas é verdade. Eu tenho a experiência da vitória através deste Evangelho que eu prego. Cada um de vocês aqui tem esta mesma experiência, e nós não queremos deixá-lo por nada. Simplesmente pedimos a Deus, esforça a nossa coragem. Nós queremos chegar ao final como paradoxos.
Eu vou encerrar onde eu comecei. Foi um paradoxo quando todos os homens inteligentes estavam no mundo e Deus deu as chaves do reino nas mãos de um daqueles que era considerado um ignorante, um iletrado. Isto é certo. Um dos homens mais inteligentes naquele dia era Caifás, o sumo sacerdote. Outro era o imperador e os reis e os grandes homens da terra, como presidentes e assim por diante. Todos estes grandes homens, eles eram pessoas grandes, inteligentes, importantes. Aí o profeta faz aquela pergunta do começo: e qual é a mais importante coisa no mundo? É a igreja de Deus. Deus fez a terra e a fez por um propósito, para tirar uma igreja dela, uma noiva. E esta é a obra mais importante no mundo. Enquanto a igreja brilha, enquanto as religiões brilham, a noiva de Jesus Cristo incandesce. Está no parágrafo 208. Por quê? Porque a igreja noiva, ela crê em paradoxos. É verdade que a grande igreja brilha e resplandece com teologia polida, enquanto o reino dos céus ruboriza-se com a humildade dos pobres e humildes. O evangelho não brilha, ele incandesce. Minério que parece ouro brilha, o ouro real incandesce. Existe uma diferença entre um brilho e uma incandescência. Nós sabemos disso. Enquanto a grande igreja resplandece e brilha com estudiosos altamente polidos, finos bancos de igreja, crucifixos por toda a parede, e as mais altas e finas estruturas e prédios, e coisas muito grandes, altas torres, tudo desta maneira, o pequeno reino, o pequeno rebanho, embaixo em algum beco como aqui, em algum lugar, está incandescendo com a glória de Deus, cheio dos humildes de coração. Vem, Deus operando neles, curando os doentes, ressuscitando os mortos e expulsando demônios e assim por diante. Desta forma, apenas deixando-os prosseguir. Feche seus olhos. Eu creio em paradoxos, porque eu mesmo sou um paradoxo. Pastor Walter é um paradoxo. Pastor José Aparecido é um paradoxo. Essas irmãs que cantam, que tocam, esses diáconos, essas crianças, estas moças, estes adolescentes, estas famílias aqui, a viúva, o viúvo, todos nós aqui somos paradoxos. E nós cremos em paradoxos. Ao ver a situação do mundo e ao ver aonde nós estamos no esconderijo do Altíssimo, nós estamos bem protegidos, nós estamos guardados pela mão poderosa deste Deus. Isto é verdade, não há por que duvidar disso, não é por que não acreditar nisso. Isto é verdade, aleluia. Você quer agradecer a Deus? Então clame a Deus, agradeça a Ele. Senhor, eu te agradeço de toda a minha alma, de todo o meu coração, porque o Senhor tem tido misericórdia de nós, o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos escolhido desde antes da fundação do mundo, e nós estamos, ó Deus, separados do concílio deste final de tempo, separados das denominações, somos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos tem dado um profeta precursor de sua segunda vinda. Temos a revelação dos 7 selos, temos a revelação das 7 eras, temos o verdadeiro batismo do Espírito Santo. Te agradecemos, ó Pai, de todo o nosso coração. Cura alguém que está doente nessa tarde. Expulsa os demônios de enfermidade, demônios no estado físico.
está intimidando alguma pessoa, morte, nós te repreendemos também. Aquele coração que estava há tanto tempo sem sentir o gozo da salvação, volte a ter este gozo desta salvação hoje, agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Alguém que está precisando perdoar o outro, possa ter essa graça de perdoar nessa tarde, em nome de Jesus. Tira todo rancor, tira toda mágoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Se tem alguém desempregado e precisa de um emprego para manter sua família, abra, Senhor, a porta, que na próxima semana este irmão possa encontrar essa porta aberta, em nome de Jesus Cristo. Tire, Senhor, os males que estão nos órgãos femininos. Tira, Senhor, as doenças que estão nos corpos de cada pessoa aqui, em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, glória a ti. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, Senhor Jesus. Que a minha alma se alimenta do pão da vida, do pão da vida. Que a minha alma se alimenta do pão da vida. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Você quer ficar um instante assim, só glorificando? Quer ficar de pé? Glória a Deus. Aleluia. Pode tocar um hino aí, irmã, faz favor. Você só glorifica a Deus.